Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 14. O apóstolo Paulo começa dizendo: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Graças a Deus pela sua palavra. É, na semana, eu distribuo meu material por semanas. Agora nós estamos falando esses dias, os dias que eu consegui falar sobre espiritualidade e vida cristã. Então, os textos são as cartas de Paulo aos Coríntios e algumas outras cartas e alguns outros livros aqui. Material que eu procurarei discorrer minimamente aqui nessa semana, nesses dias que me restam desta semana. Na semana em que estiver falando sobre teologia e espiritualidade, as obras de teologia sistemática, nós vamos entrar, já começamos, mas vamos dar continuidade à área chama pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo, abordando também essas questões de dons espirituais, tá? A minha primeira apresentação, as minhas primeiras falas, era para eu ter concluído esse material já há algum tempo, mas as questões de saúde não me permitiram. Mas as minhas primeiras falas foram no contexto de combater a fraude, o engano, o engodo, a mentira. Eu não tenho nenhuma dificuldade no tocante a essas questões espirituais. Não tenho, não tenho. Dediquei algum tempo estudando, né, batalhando, procurando quem tentou expressar da melhor maneira possível o conhecimento possível em relação às questões espirituais, tá bom? O importante é que saibamos, que tenhamos em mente, que os dons espirituais, eles dizem respeito à vida humana até a revelação de Cristo Jesus. Portanto, eles são temporais. Os dons espirituais não ultrapassam a barreira para a eternidade, tá? Não existe essa questão de dons espirituais pró-eternidade. Os dons espirituais, eles têm um total vínculo com o ser humano na sua condição humana atual, na condição na qual nós nos encontramos. Ou seja, limitados. Limitados. Então, os dons espirituais, eles não servem para imunidade espiritual. Não são uma imunidade. Dom espiritual não torna absolutamente ninguém imune ao pecado. Dom espiritual não torna ninguém imune ao erro, ao engano, tá? Não é isso. E também ele não vai agravar a situação. Não existe o porquê. Via de regra, é a mente humana, é a própria pessoa que toma decisões equivocadas ou que assume para si uma visão equivocada, uma visão particular em relação ao que a Bíblia, o que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo está sempre preocupado com a igreja. E o objetivo dele é conduzir a igreja a Cristo e revelar Cristo à igreja. Então o apóstolo Paulo está sempre atuando dessa maneira. Dons espirituais, manifestações espirituais ocorrem na igreja pela graça de Deus. Isso não significa que não exija de nós alguma determinação, fé, consciência de que é real, de que é verdadeiro e uma aplicação contínua nessa área, nesse sentido. São manifestações da graça, mas isso não dispensa ninguém do serviço cristão, ou seja, do bom serviço cristão,
do bom viver cristão, tá? O apóstolo Paulo está orientando uma igreja aqui que 99%, 99,9% dos ministros religiosos teriam dito: muito obrigado, Senhor, passa para outro, para mim não dá. Uma igreja que, muito embora tivesse aí uma preocupação ou uma dedicação muito intensa às questões espirituais, não havia, não havia conseguido barrar nas suas fileiras o pecado. O pecado invadiu, o pecado estava se alastrando, a igreja estava fraturada, dividida, machucada, ofendida, e o que os ensinos do apóstolo Paulo que nos mostram, os problemas eram graves e gravíssimos. Mas o fato é que eles não estavam sendo abandonados por Deus. Eles estavam sendo convocados, chamados ao arrependimento. Uma igreja novinha, mas já numa situação bastante delicada. O fato é que há esperança sempre. Sempre há esperança. E a palavra de Deus transmite a nós essa verdade. Eu sempre me oponho aos abusos. Eu sempre me oponho à fraude, porque isso ofende. Eu tenho um problema com a mentira. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Tá? Me incomoda. Eu não sou daqueles que fica esperando das pessoas que o tempo todo o indivíduo esteja pedindo perdão, dizendo que errou, que pecou, que isso ou que aquilo. Não, eu não tenho isso na minha cabeça. Mas a mentira incomoda porque a mentira é a doença através da qual Satanás acaba dominando a vida da pessoa, da família, dos indivíduos. Alguém abre as portas para a mentira e ali, invariavelmente, se manifestará o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da fraude, da mentira. O apóstolo Paulo fala: seguir o caminho do amor. O caminho do amor é sigam o exemplo de Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O amor é Jesus Cristo. Nós vemos no capítulo 13 aqui, a pessoa que melhor define tudo que é apresentado em relação aqui ao amor: é paciente, é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não é inconveniente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento, não se alegra. É Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo. O que deve ser relevante na nossa vida, o que é fundamental na vida cristã. Qual é o dom da graça que faz valer tudo, que nos conduz à eternidade? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E nessa busca, nesse empenho, nessa dedicação aí por armas espirituais ou por desenvolver uma espiritualidade superior, a igreja de Corinto havia se esquecido um pouco do quão relevante é Cristo Jesus na nossa vida, do quão Jesus é tudo na nossa vida, tá? Então o apóstolo Paulo passa a regulamentar a prática. Algumas pessoas cometem erros, eu vejo alguns comentaristas, principalmente o jovem, né? O jovem estuda, fica apaixonado pela possibilidade que a palavra de Deus apresenta e ele quer que a igreja corresponda a tudo. É difícil você não vai encontrar essa igreja, tá bom? Uma igreja que corresponda em todos os aspectos ao que a igreja de Cristo Jesus pode ser na terra, nesse mundo, meu Deus do céu, é até ingenuidade. E alguns acham que o culto cristão deve conter tudo o que a Bíblia fala das possibilidades de manifestações espirituais. Uma única reunião em que todos os eventos possam ser trabalhados, testados, manifestados. Meu Deus do céu, seria lindo. Mas, humanamente falando, nós não temos condições de suportar isso tudo. Seria uma reunião muito longa, muito extensa. E as atividades que envolvem o que o apóstolo Paulo ensina requerem pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas experimentadas. E corrigir alguém publicamente porque ele se expressou
inadequadamente ou de uma forma entusiástica, isso pode acarretar a ruína daquela pessoa, causar nele uma tristeza profunda. Então, o que o apóstolo Paulo orienta é que a igreja sejam organizadas, que exista ordem nas igrejas, tá? Ele está usando aqui como padrão, como referência, a sinagoga. Não tenha nenhuma dúvida disso. As reuniões na sinagoga eram reuniões organizadas. A sinagoga era e até hoje é muito organizada e muito do que foi a organização das sinagogas passou-se para as igrejas. Porque a sinagoga, ela é um desenvolvimento decorrente da necessidade de reorganização da vida em torno de uma verdade, quando a pessoa não tinha a possibilidade de expressar na prática, no dia a dia, a sua fé, que é o caso dos judeus levados para o cativeiro da Babilônica. Como viver a fé sem o templo, sem o ofício sacerdotal, sem os sacrifícios diários, sem as ofertas? Como viveremos a nossa fé nesse ambiente? Não somos donos de nada, somos servos aqui. Como vamos viver a nossa fé? Foi surgindo, em decorrência da necessidade, a sinagoga, que era um centro social, cultural e religioso. A sinagoga supriu essa carência dos judeus no exílio. Quando eles voltaram do exílio, a sinagoga não desapareceu, a sinagoga permaneceu. Em Jerusalém havia inúmeras sinagogas. E onde os judeus estavam, eles se organizavam em sinagogas. A Igreja de Cristo Jesus participa por um período dessa linha de organização, não de uma forma tão fixa assim. Havia uma liberdade para que cada grupo, cada cidade, dependendo das características sociais ali, políticas, econômicas, se organizassem, tá? Mas o primeiro desenvolvimento da organização das igrejas tem ali um reflexo do que foi a organização dos judeus, da vida religiosa, social, cultural, através da sinagoga. E todos os apóstolos eram invariavelmente judeus. Era um ambiente comum, familiar, era o ambiente natural do judeu na sua cidade ou quando em trânsito participar das atividades da sinagoga local. Então, o apóstolo Paulo passa a orientar, regulamentar, para que a manifestação dos dons espirituais não se tornasse um desperdício, por assim dizer. Vamos falar assim em termos econômicos, né? Não se tornassem desperdício. Uma outra preocupação minha, é que algumas pessoas viveram no ambiente religioso debaixo de uma pressão e uma opressão muito grande. Porque ainda hoje existe um ensino equivocado de que, por exemplo, falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. No Novo Testamento, no ensino cristão, o batismo no Espírito Santo, ele tem a conotação de regeneração, de novo nascimento, tá bom? É estar debaixo dessa graça. Então ele tem essa conotação. A evidência, se você está procurando evidências do batismo no Espírito Santo, estão relacionadas ao desenvolvimento do caráter cristão. Não é tanto ao que se deixou, não é tanto ao que se abandonou, não é tanto o que a pessoa se recusa a fazer, e sim a motivação que o leva a agir em conformidade com os ensinos de Jesus, o Cristo. O caráter, a busca pelo desenvolvimento do caráter cristão é o que evidencia. E é claro que tudo isso decorre da fé. Essas línguas estranhas, ou glossolalia, como alguns falam, ou dons de línguas, ou variedades de línguas, não tem uma relação direta com o fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes, tá? Que se reproduziu mais umas 2 ou 3 vezes, pelo que nós sabemos.
tá? O fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes, ele foi um evento totalmente diferente. Vamos falar disso depois à parte. Esses dons aqui têm essas línguas das quais o apóstolo Paulo fala aqui, não são apresentadas como uma evidência do batismo do Espírito Santo, tá bom? São uma evidência de que elas existem, de que isso acontece, que os dons espirituais. Então, algumas pessoas viveram muito debaixo dessa pressão, dessa opressão. Existem outros eventos, alguns dos quais podem ser até mais intensos do que falar em línguas, tá? Então, esses outros eventos não são necessariamente também o batismo em si, tá bom? Porque o agir do Espírito Santo na vida do indivíduo é algo que não acarreta sofrimento, é algo que sempre traz paz, muita paz, uma perfeita paz, uma capacidade, ainda que limitada ou temporária, mas que não deveria ser perdida ou abandonada, de enxergarmos o mundo e as pessoas pela ótica de Deus, pelo que foi proposto por Deus, como portadores ou comunicadores da mensagem de salvação que deve ser levada a um mundo que está debaixo da condenação. Mas o apóstolo Paulo, ele entra nesse tema aqui, porque era importante, era, não sei se ainda hoje é relevante, para algumas pessoas relevante é apenas a questão, questões outras que não sejam de dons ou manifestações espirituais, mas para o apóstolo Paulo e para a igreja de Corinto, ela é. Nós nos colocamos em vários materiais, em várias oportunidades, nós abordamos essas questões com o objetivo de não tolerar a mentira, o engano, a fraude, tá bom? Então, quando falamos aqui de profecia, dom espiritual, estava me lembrando aqui, já faz... Marcos é velho, né? Só, graças a Deus, e estamos muito bem com isso, estamos em paz, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Estava lembrando aí dos tempos passados, né? Li um material aqui do reverendo Cho, Yong Cho. Ele foi Paul Yong Cho, foi Dave Yong Cho, uns chamavam ele David Paul Yong Cho. É o pastor coreano. Na verdade, ele era das Assembleias de Deus. Lá ele foi o fundador, líder da Igreja do Evangelho Pleno, mas fazia parte da Fraternidade Mundial das Assembleias de Deus. E num dos livros dele, ele fala dessa pressão, dessa cobrança. E ele relata ali que ele mentiu, ele fraudou. Ele memorizou, coreano, ele memorizou o Pai Nosso em inglês, e num evento específico ele falou bem rapidamente em inglês o Pai Nosso, dando a impressão para alguns de que estaria falando em língua estranha. Tudo bem, ele estava falando língua estranha, estava falando inglês, mas que estaria manifestando um dom espiritual. Eu não sei o desdobramento disso, eu sei que ele foi aclamado, celebrado por muito tempo aí como um exemplo, como um modelo de pastor, de crescimento de igreja, disso, daquilo. Eu sei que não no fim, mas bem antes, ele foi condenado por fraude, né, desvio de dinheiro. Alguns milhões foram desviados da igreja para as empresas lá da família, do filho lá. Mas eu estou falando do que é o cerne do problema, mentira, né? Se não fala em línguas, glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso e exercita e aprimora os outros dons que com certeza você tem, você possui e você recebeu de Deus. Mas em algumas igrejas é até assim, para ingressar no ministério tem que ter falado. Eu vi, tristemente eu vi, né? Uma evidência, o testemunho, tem que ter testemunho e tudo, mas as pessoas que testemunharam não tinham, Deus me perdoe, não tinham condições de avaliar a veracidade daquela manifestação, a autenticidade, a legitimidade, tá? Não tinham.
E a pessoa, era importante para ele, tinha que preencher esse requisito aí, porque para mim não faz nenhum sentido, né? Falar em línguas não vai transformar ninguém num pastor, não é o objetivo do dom desenvolver o ministério pastoral. O ministério pastoral ele é desenvolvido através da dedicação às atividades correspondentes ao ministério pastoral. É simples. Se ora em línguas ou não, isso é irrelevante para o bom exercício do ofício, mas em alguns lugares isso é fundamental. É fundamental. Então, algumas pessoas, por conta da pressão muito grande, pelo desejo intenso, acabam se deixando levar pelo momento ou por uma suposta necessidade. Qual é o problema de esperar mais um mês se isso é... Não, só vou iniciar o ministério se eu viver isso, porque eu quero estar em perfeita conformidade. Tá bom, então espera mais um pouquinho, vamos orar nesse sentido, com certeza é verdadeiro e Deus vai permitir que socorra na sua vida, tá? A fraude é um problema, você vê o show, né? Começa jovenzinho mentindo, depois desviando recursos da igreja. Alguns milhões. O que isso mostra? Não, dons espirituais não criam imunidade e também não mascaram o erro. O pecado continuará sendo pecado. O pecado praticado pelo indivíduo que tem dom espiritual é o mesmo pecado praticado pelo indivíduo que não tem dom espiritual. Tá bom? Pecado é pecado. Imunidade nenhuma. Não traz imunidade, traz consigo responsabilidade, compromisso. É isso que o apóstolo Paulo vai falar. E ele começa aqui comparando esses dois dons. Por que ele compara a profecia ou o profetizar com o falar em línguas? Porque o objetivo dele é a edificação da igreja, a manifestação dos dons espirituais em relação à edificação da igreja, tá bom? O falar em línguas aqui no apóstolo Paulo, para ele, quando não acompanhado da interpretação, quando não acompanhado da palavra de conhecimento, ele é algo que pode ser utilizado para edificação pessoal. Quem fala em pelo menos uma língua aqui, há quem fale em várias, porque o dom é variedade de línguas. Não há motivos para que a pessoa se contente com apenas uma variação desse dom, tá? E há a possibilidade de um desenvolvimento nesse dom, como há em todos os dons espirituais, porque os dons são concedidos em termos potenciais. Cabe ao indivíduo o aprimoramento, o desenvolvimento desse dom. A profecia aqui, o apóstolo Paulo, ele equipara a outras manifestações. No verso 6 ele diz: portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de a profecia? Ele equipara revelação, conhecimento e ensino. Revelação, conhecimento, ensino e profecia. Por quê? Todas essas manifestações ou realizações têm o objetivo de apresentar Jesus Cristo à mente e ao coração das pessoas e conduzir mentes e corações a Cristo Jesus, aos pés de Cristo. Dons espirituais, eu quero profetizar, virou uma doença aí, virou uma febre. O profetizar aqui que o apóstolo Paulo está utilizando é proclamar, anunciar, declarar. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está transmitindo. Ele não está preocupado com um ministério profético. Ele não está preocupado com o ministério, com dons de ministério. Não, ele não está preocupado. Ele está falando da igreja no exercício da fé com objetivo ao amadurecimento, com objetivo ao crescimento, para que todos cresçam juntos, que a igreja experimente um crescimento, um amadurecimento da forma mais uniforme possível. É desejável. Isso envolve trabalho. Então, os dons de comunicação, ou os dons verbais aqui, além do falar em línguas,
o apóstolo Paulo considera muito mais relevantes no que diz respeito à edificação da igreja, vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Então são quatro as manifestações aqui. Ele colocou conhecimento, ele não colocou sabedoria aqui, a palavra de sabedoria, mas tem a ver com o ensino aqui. A palavra de sabedoria está relacionada também ao ensino, e não só aquela palavra que se manifesta acompanhando as línguas, como que uma interpretação ou transmissão da verdade a ser transmitida para as pessoas, tá? Tem a palavra de sabedoria, tem a palavra de conhecimento, que podem ou não acompanhar o dom de línguas, tá? Mas, e também a interpretação, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, todos podem acompanhar o dom de línguas, a variedade de línguas. É interessante que nos ensinos do apóstolo é que esses dons sejam usufruídos e exercitados por várias pessoas para servir de um controle, tá? O Espírito Santo não é bagunçado, não é desorganizado, não é assim, eu falo porque eu quero falar, eu senti. Não, há uma condução, deve haver uma submissão do indivíduo ao ensinamento do Espírito. Ele diz aqui, quem fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Há um outro equívoco aqui, tá bom? Falar em línguas, não existe comunicação direta com Deus. Não existe. Não tem como. Ah, mas Abraão, Moisés, presta atenção, releia. Releia. Deus se revelou a esses homens. Se revelou de uma maneira que eles eram capazes de compreender. Mas Deus não se revelou total e abertamente, não se comunicou na sua inteireza a esses indivíduos, porque o ser humano não o suportaria. Nós oramos a Deus na certeza de que somos ouvidos e atendidos, e a Bíblia traz essa verdade, porque nós o fazemos pela fé, mediados, porque a Bíblia declara só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Presta atenção no que diz a Bíblia. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um mediador entre Deus e a humanidade. E esse é Jesus Cristo. Então, o fato é de que aquele que fala, aquele que ora em línguas, ele é tão ouvido quanto aquele que ora e fala e não tem a manifestação desse dom na sua vida. Tá? Nenhum dom espiritual gera uma maior proximidade com o Todo-Poderoso Deus. Não é esse o propósito, não é esse o objetivo dos dons espirituais. Uma maior intimidade ou aproximação do Todo-Poderoso Deus é resultado de uma vida levada, vivida em submissão, em obediência, em comunhão com esse Deus, naquilo que nos é possível. Dentro da realidade. Dentro da realidade. Não há um transporte para uma realidade paralela. Não, é dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, dos nossos conflitos, dos nossos confrontos. Aí se manifestam os dons espirituais. Deus sempre esteve presente. Deus sempre estará presente. E no que diz respeito à edificação da igreja, Deus, na sua infinita misericórdia, graça e soberania, não permitiu que a igreja de Cristo Jesus fosse uma igreja carente, fosse uma igreja dependente de recursos intelectuais, de saberes, que não os que se manifestam nela própria. Tá bom? Nisso a igreja
a igreja, vez por outra, ela é negligente, né? Ela cria uma paixão por certos saberes, por certas práticas, como se fosse uma revelação paralela de Deus para a igreja. Não é nosso objetivo entrar nesses méritos aqui, mas a primeira apresentação aqui dos ensinos do apóstolo Paulo, nesse capítulo 14, que ele é bastante longo, porque a situação requeria do apóstolo uma dedicação bastante intensa, elas se expressam da mesma maneira. Dons espirituais, quando confrontados, a limitação do dom de línguas, ela se torna evidente, a menos que seja acompanhado da interpretação ou a menos que seja acompanhado da palavra de sabedoria ou da palavra de conhecimento. Se bem que a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria não requerem o acompanhamento do dom de línguas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.